Todo dia a empregada levava comida para uma idosa, sempre no mesmo horário, sempre em silêncio. O patrão começou a desconfiar, achou que havia algo errado, até o dia em que decidiu seguir ela, e descobriu uma verdade que mudou tudo. Rafael Montenegro acordava cedo por hábito, não por necessidade. Antes das 6, a casa ainda estava silenciosa, e ele gostava dessa sensação de controle antes que o mundo começasse a exigir respostas. Caminhava pela cozinha com passos firmes, preparava o próprio café e observava a casa ao redor como quem verifica um sistema funcionando. Tudo ali era organizado, previsível, e previsibilidade sempre foi sinônimo de tranquilidade para ele. Rafael não era um homem de excessos. Apesar da mansão ampla, dos carros caros e da empresa consolidada, sua rotina era simples: trabalhar, resolver problemas, antecipar riscos, crescer. Ele acreditava profundamente que estabilidade vinha da atenção aos detalhes. Nada escapava ao seu olhar por muito tempo. Era assim nos negócios, era assim na vida. Talvez por isso tenha demorado tanto para perceber que havia algo diferente acontecendo dentro da própria casa. Não foi um evento marcante, não foi uma cena dramática. Foi um detalhe pequeno, repetido tantas vezes que em algum momento deixou de ser invisível. A bolsa. A bolsa de Eliane. Eliane trabalhava ali havia 2 anos. Chegou por indicação de uma antiga funcionária e rapidamente se tornou indispensável. Não faltava, não reclamava, não pedia adiantamentos, não se envolvia em conflitos. Executava tudo com precisão silenciosa, como alguém acostumado a não ocupar espaço além do necessário. Rafael respeitava isso. Gostava de eficiência, gostava de pessoas que faziam o que precisava ser feito sem exigir atenção constante. Durante muito tempo, Eliane foi apenas parte da engrenagem doméstica, presente, funcional e discreta, até o dia em que ele notou a bolsa novamente. Era início de tarde. Rafael havia voltado para casa entre reuniões, algo raro, e cruzou com Eliane no corredor que levava à cozinha. Ela caminhava rápido, como sempre fazia quando estava prestes a sair. Cumprimentou-o com um "Boa tarde, Sr. Rafael", educado, sem interromper o movimento. Nada fora do normal. Mas, quando ela passou por ele, a bolsa presa ao ombro chamou sua atenção. Parecia pesada, cheia demais para alguém que estava apenas encerrando o expediente. Ele não comentou, apenas observou. No dia seguinte, a mesma coisa, e no outro também. Todos os dias, por volta do mesmo horário, Eliane saía carregando aquela bolsa levemente estufada, como se houvesse algo rígido dentro, sempre no mesmo horário, sempre com o mesmo passo apressado. Rafael não era curioso por natureza, mas era atento, e a atenção constante acaba criando perguntas inevitáveis. Ele tentou ignorar. Disse a si mesmo que não era problema seu. Ainda assim, o padrão continuava se repetindo diante dele. E padrões sempre significam alguma coisa. Na semana seguinte, ele voltou para casa mais cedo novamente. Desta vez, sem compromisso algum no período da tarde. Poderia ter seguido direto para o escritório no andar superior, mas decidiu passar pela cozinha primeiro. Eliane terminava de organizar a pia. O cheiro de comida ainda pairava no ambiente. Panelas limpas escorriam água lentamente no escorredor. Sobre a bancada, uma marmita fechada com cuidado. Rafael percebeu antes mesmo de entender por que estava prestando atenção. Eliane enxugou as mãos no pano de prato, pegou a marmita e a colocou dentro da bolsa com um gesto automático, como se repetisse aquele movimento todos os dias, sem pensar. Ela virou-se e deu de cara com ele parado na porta. Por um segundo, pareceu surpresa. Não culpada, apenas surpreendida por vê-lo ali naquele horário. "Já estou indo, senhor", disse com a voz calma. Rafael assentiu. "Tudo certo por hoje?" "Sim." Ela ajeitou a alça da bolsa no ombro e seguiu pelo corredor em direção à saída. Rafael ficou parado na cozinha por alguns segundos depois que a porta se fechou.
Não havia nada de errado naquela cena, nada ilegal, nada dramático. Ainda assim, algo dentro dele havia mudado. Não era desconfiança, ainda não. Era curiosidade. Na manhã seguinte, saiu de casa no horário habitual. Trabalhou normalmente, reuniões, decisões, números, projeções. O dia passou rápido, como sempre acontecia quando a agenda estava cheia. Mas no início da tarde, quando percebeu o horário avançar, a lembrança da marmita voltou à sua mente sem aviso. Rafael não gostava de perguntas sem resposta. Encerrando a última ligação do dia, pegou as chaves do carro e saiu do escritório sem avisar ninguém. Chegou em casa poucos minutos antes do horário em que sabia que Eliane sairia. Não entrou imediatamente. Permaneceu dentro do carro, estacionado alguns metros adiante da garagem, observando o portão. Não sabia exatamente o que esperava ver. Talvez nada. Talvez apenas confirmar que não havia motivo algum para aquele incômodo silencioso. Minutos depois, o portão abriu. Eliane saiu a pé, como sempre, bolsa no ombro, passos rápidos, sem olhar para trás. Ela virou à esquerda e começou a caminhar pela calçada com a familiaridade de quem repete o mesmo trajeto todos os dias. Rafael aguardou alguns segundos antes de ligar o carro. Manteve distância. Não queria ser visto. Não queria transformar aquilo em uma cena constrangedora sem motivo. A cidade parecia diferente quando observada daquele ângulo. Não como empresário apressado, mas como alguém seguindo discretamente o caminho de outra pessoa. Eliane caminhava com determinação, sem hesitar em cruzamentos. Claramente, sabia exatamente para onde estava indo. Depois de cerca de 10 minutos, deixou a avenida principal e entrou em uma rua mais tranquila. Casas antigas, muros baixos, árvores projetando sombras irregulares sobre o asfalto. Ela continuou andando. Rafael reduziu ainda mais a velocidade, até que ela chegou à praça. Não era grande, nem bonita. Um espaço simples, cercado por grades baixas e bancos de madeira desgastados pelo tempo. Eliane atravessou o portão lateral e caminhou direto até um banco próximo a uma árvore antiga. Uma senhora estava sentada ali, pequena, magra, postura curvada, as mãos apoiadas sobre uma bolsa antiga repousando no colo. Eliane se aproximou sem pressa, sentou-se ao lado dela, abriu a bolsa, retirou a marmita, entregou. Nada de drama, nada de discurso, apenas um gesto simples, repetido com naturalidade. A idosa segurou a marmita com cuidado, como se recebesse algo precioso demais para apressar o movimento. Eliane falou alguma coisa que Rafael não conseguiu ouvir. A senhora sorriu. E naquele instante, sem entender exatamente por quê, Rafael sentiu que aquela cena simples carregava um peso muito maior do que parecia. Ele permaneceu dentro do carro, imóvel, observando, sem saber ainda que aquela imagem silenciosa mudaria completamente a forma como ele enxergava a própria casa. Rafael não saiu do carro imediatamente. Ficou alguns segundos observando a cena pela janela, tentando entender por que aquilo o havia afetado mais do que deveria. Não era raro ver pessoas ajudando outras. Não era incomum ver alguém dividindo comida. Ainda assim, havia algo naquela repetição silenciosa que o incomodava. Eliane não parecia estar fazendo aquilo pela primeira vez. Aquilo era rotina. A senhora abriu a marmita com cuidado exagerado, como se estivesse acostumada a economizar gestos. Olhou para dentro antes mesmo de tocar na comida, como quem confirma que aquilo realmente está ali. Rafael percebeu o sorriso pequeno que surgiu no rosto dela. Um sorriso discreto, mas sincero. Eliane falava pouco, gesticulava apenas o necessário. Não havia pressa, não havia constrangimento. Apenas presença. Rafael percebeu algo que não esperava perceber. Aquela não era uma entrega rápida. Não era caridade apressada para aliviar a consciência.
Eliane tinha sentado ao lado da senhora como alguém que tem tempo para ficar. Isso chamou ainda mais sua atenção. 5 minutos, 10 minutos, quase 15. Eliane continuava ali, conversando com calma, enquanto a senhora comia devagar. Rafael desligou o carro. Não saiu, apenas desligou o motor, como se o silêncio do veículo pudesse ajudá-lo a enxergar melhor aquela situação que não fazia parte do mundo que ele dominava. Ele sempre acreditou que conhecia as pessoas que trabalhavam para ele. Sabia nomes, horários, responsabilidades, pagava corretamente, nunca atrasava salários. Para Rafael, isso sempre foi sinônimo de justiça. Mas, sentado ali, percebeu algo incômodo. Ele não sabia absolutamente nada sobre a vida de Eliane. Sabia o suficiente para administrar, não o suficiente para conhecer. Essa constatação ficou martelando enquanto observava a senhora terminar a refeição. Cada movimento era lento, cuidadoso, quase respeitoso com a comida. Não havia desperdício, nem distração. Era como assistir alguém tratar aquilo como um evento importante do dia. Quando terminou, a senhora fechou a marmita e segurou a mão de Eliane por alguns segundos. Rafael não conseguiu ouvir o que foi dito, mas percebeu o gesto, o tempo do gesto, a forma como Eliane respondeu com um sorriso contido. Aquilo definitivamente não era algo novo entre elas. Eliane levantou-se depois de algum tempo. Pegou a marmita vazia, guardou na bolsa e se despediu com um abraço rápido, mas firme. Não havia exagero. Era um gesto simples, porém íntimo o suficiente para revelar proximidade. Rafael desviou o olhar por um instante quando percebeu que estava assistindo algo que não era destinado a ele. Ligou o carro novamente antes que ela saísse da praça. Não queria que ela o visse ali. Não queria transformar aquilo em um confronto sem saber o que perguntar. Dirigiu de volta para casa em silêncio. A cena continuava voltando à sua mente de forma insistente. Não como um problema, mas como uma pergunta. Por que todos os dias? Por que em segredo? Por que nunca comentou nada? Ele passou o restante da tarde no escritório, tentando retomar o ritmo habitual. Mas percebeu que sua atenção não estava completamente nas planilhas nem nos relatórios. Algo tinha mudado dentro dele, ainda que discretamente. Não era preocupação, ainda não era emoção, era desconforto. Rafael sempre acreditou que controle vinha da informação. E agora havia uma informação que ele não possuía. Nos dias seguintes, ele não voltou à praça, não seguiu Eliane novamente, não perguntou nada. Apenas observou. Observou o horário de saída. Observou a marmita sendo preparada. Observou a bolsa sendo fechada todos os dias. Agora que havia visto uma vez, era impossível não enxergar o padrão com clareza. A rotina estava ali o tempo todo. Ele apenas nunca tinha prestado atenção suficiente para perceber. Isso o incomodava mais do que a própria situação. Numa quarta-feira à tarde, Rafael voltou a chegar em casa antes do habitual. Não planejou, apenas percebeu que estava dirigindo para casa sem pensar muito. Encontrou Eliane na cozinha novamente. Ela terminava de separar a comida do almoço. Desta vez, Rafael permaneceu ali por alguns segundos a mais, encostado discretamente na porta, sem se anunciar imediatamente. Ela virou-se e o viu. Senhor Rafael, disse, surpresa novamente. Chegou cedo hoje. Ele assentiu. Reuniões canceladas. Ela respondeu com um pequeno sorriso educado e voltou ao que estava fazendo. Pegou a marmita, fechou com cuidado e colocou dentro da bolsa. Rafael percebeu que seu próprio silêncio havia se tornado estranho dentro da cozinha. Queria perguntar. Não perguntou. Ainda não. Até amanhã, senhor, disse ela, dirigindo-se à porta. Eliane, chamou ele antes que ela saísse. Ela parou imediatamente e voltou-se para ele com atenção respeitosa. Rafael ficou em silêncio por um segundo a mais do que deveria.
Não sabia como formular a pergunta sem parecer invasivo, ou acusatório, ou curioso demais. Percebeu naquele momento que não estava acostumado a perguntar sobre a vida de quem trabalhava para ele. "Você precisa de alguma coisa?", acabou perguntando. Não era a pergunta que queria fazer. Eliane pareceu genuinamente confusa. "Não, senhor. Está tudo bem." Ele assentiu lentamente. "Certo." Ela saiu. A porta se fechou. Rafael permaneceu parado na cozinha por alguns segundos, sentindo uma estranha sensação de frustração. Pela primeira vez em muito tempo, ele não sabia qual era a próxima pergunta correta. Naquela noite, sentado sozinho na sala, percebeu que não conseguiria ignorar aquilo por muito mais tempo. A cena da praça já não era apenas curiosidade, era inquietação. E Rafael Montenegro nunca foi um homem que ignorava inquietações por muito tempo. Ele ainda não sabia exatamente o que queria descobrir, mas sabia que precisava entender. Naquela noite, Rafael demorou mais do que o normal para dormir. Não era ansiedade, não era preocupação concreta, era uma sensação mais difícil de nomear, a sensação de que havia algo importante acontecendo diante dele, e ele ainda não entendia o quê. Durante anos, Rafael construiu a vida tomando decisões rápidas, objetivas, baseadas em dados claros. Problemas surgiam, ele analisava, resolvia, seguia em frente. Era assim que funcionava. Era assim que sempre tinha funcionado. Mas aquilo não era um problema empresarial. Não havia números, não havia contratos, não havia urgência externa. Havia apenas uma pergunta que continuava voltando à sua mente. Quem era aquela senhora? E por que Eliane nunca tinha dito nada? Na manhã seguinte, a rotina seguiu como sempre. Café preparado, agenda organizada, reuniões cumpridas. Mas, diferente dos outros dias, Rafael já sabia que não conseguiria adiar aquela conversa por muito mais tempo. Ele não queria confrontar. Não queria acusar, mas precisava entender. Naquela tarde, voltou para casa mais cedo novamente, sem planejamento, sem justificativa externa, apenas decisão. Encontrou Eliane na cozinha, como acontecia quase todos os dias naquele horário. O som da água correndo na pia preenchia o ambiente. O cheiro de comida ainda pairava no ar. A rotina seguia intacta, como se nada tivesse mudado. Mas Rafael sabia que havia mudado. Ele permaneceu parado na porta por alguns segundos antes de falar. "Eliane", ela virou-se imediatamente. "Senhor Rafael." A postura era a mesma de sempre, respeitosa, atenta, pronta para ouvir instruções. Rafael percebeu que nunca tinha iniciado uma conversa com ela daquele jeito antes. Sempre eram orientações rápidas, pedidos objetivos, comentários sobre a casa. Nunca uma pergunta pessoal. Talvez por isso a frase seguinte tenha saído mais direta do que ele planejava. "Quem é aquela senhora da praça?" O silêncio caiu na cozinha como algo físico. Eliane não respondeu imediatamente. Não perguntou do que ele estava falando. Não tentou ganhar tempo. Apenas ficou parada, segurando o pano de prato nas mãos, como se o movimento tivesse sido interrompido no meio. O rosto dela não expressou culpa, expressou medo. Um medo rápido, instintivo, impossível de esconder completamente. Começou, mas a frase não terminou. Rafael manteve o tom calmo. "Eu vi você lá, na praça, com a marmita." Outra pausa. Eliane respirou fundo, devagar, como alguém que percebe que não existe mais espaço para evitar uma conversa inevitável. "Eu posso explicar", disse, com a voz baixa. Rafael percebeu o nervosismo antes mesmo de entender a causa. Aquilo não parecia a reação de quem foi pego fazendo algo errado. Parecia a reação de quem teme ser mal interpretado. "Eu só quero entender", respondeu ele, sem elevar o tom. Ele realmente queria. E percebeu que naquele momento aquilo era verdade.
Eliane apoiou as mãos na bancada como se precisasse de algo sólido antes de continuar. Ela respirou fundo, mas as palavras não vieram. O silêncio voltou a ocupar a cozinha. Você está usando comida da casa? Ele perguntou direto, mas sem dureza. A pergunta pareceu atingir algo fundo. Eliane balançou a cabeça imediatamente. Não, senhor. Nunca. A resposta saiu firme. Mais firme do que qualquer coisa que ela havia dito até ali. Rafael sustentou o olhar. Então me conta. Eliane permaneceu imóvel por alguns segundos, como se estivesse decidindo algo que já vinha sendo evitado há muito tempo. Quando finalmente falou, a voz saiu mais baixa. O nome dela é Dona Alzira. O nome pairou no ar sem significado imediato. Ela morava na mesma rua que eu, quando eu era criança. Rafael não interrompeu. Minha mãe morreu quando eu tinha 9 anos. A frase veio simples, sem dramatização, como um fato antigo demais para carregar lágrimas. Meu pai bebia, muito. Às vezes ficava dias fora. Às vezes ficava em casa sem trabalhar. E tinha dias que simplesmente não tinha comida. Rafael sentiu o peso da palavra dias mais do que esperava. Dona Alzira morava 2 casas depois da nossa. Ela não era parente, não devia nada pra gente. Mas era a única pessoa que batia na nossa porta quando percebia que a gente tinha sumido da rua. Eliane respirou fundo antes de continuar. Foi ela quem me deu comida muitas vezes, sem perguntar nada, sem cobrar nada, só colocava um prato na mesa e dizia para eu sentar. A cozinha parecia menor agora, mais silenciosa. Quando fiquei mais velha, saí de casa. Trabalhei onde deu. Fiz faxina, cuidei de criança, trabalhei em restaurante. A vida seguiu. Ela fez uma pausa curta. Dona Alzira envelheceu. Rafael permaneceu em silêncio. Hoje ela mora sozinha. A aposentadoria mal paga as contas. Não tem filhos. Não tem família. A mão dela apertou levemente a alça da bolsa. Então eu levo comida para ela. Rafael respirou devagar. Todos os dias? Todos os dias. O silêncio que seguiu foi diferente de todos os anteriores. Não havia tensão, não havia medo, apenas peso. Rafael percebeu algo incômodo se instalar dentro do peito. Uma sensação rara, difícil de definir. Não era culpa, não era vergonha. Era algo mais próximo de deslocamento, como se tivesse acabado de perceber que o mundo continuava acontecendo fora do campo de visão dele o tempo todo. Eliane baixou os olhos. Desculpa não ter contado antes. Eu achei que não era assunto do trabalho. Rafael demorou alguns segundos para responder. Você achou que eu ia achar errado? Ela não respondeu, e o silêncio foi resposta suficiente. Rafael encostou a mão na bancada, olhando para o chão por um instante. Aquela não era uma conversa sobre regras, nem sobre trabalho. Era sobre algo que ele nunca tinha parado para perguntar. Quando voltou a olhar para ela, a cozinha parecia diferente. E pela primeira vez desde que aquela história começara, Rafael não tinha nenhuma pergunta pronta. Apenas silêncio. Rafael permaneceu parado por alguns segundos, absorvendo cada palavra que acabara de ouvir. A cozinha ainda estava igual. Os mesmos azulejos claros, a mesma bancada impecável, o mesmo cheiro suave de comida recém-preparada. Mas a sensação dentro dele havia mudado de lugar. Ele percebeu que não sabia o que dizer em seguida. E aquilo era raro. Durante anos, decisões difíceis fizeram parte da rotina. Negociações milionárias, demissões, expansões arriscadas. Em todos esses cenários, as palavras vinham rápidas, firmes, seguras. Ali, não. Ali, ele só conseguia pensar na imagem de uma menina de 9 anos batendo na porta de uma vizinha porque não havia comida em casa.
Eliane continuava parada diante dele, esperando a reação que ainda não vinha. O silêncio começou a se alongar, e ela interpretou aquilo da única forma que conhecia, como julgamento. Eu entendo se o senhor achar que isso é um problema, disse ela com cuidado. Eu nunca deixei o trabalho de lado, nunca atrasei, nunca usei nada da casa sem autorização. A voz dela não tremia, mas carregava uma firmeza defensiva que Rafael nunca tinha ouvido antes. Ele levantou o olhar. Eu não acho que seja um problema. A resposta saiu mais baixa do que ele pretendia, mas sincera. Eliane pareceu não saber como reagir. Apenas assentiu de leve. Rafael respirou fundo novamente. Ainda havia perguntas, mas elas já não tinham o mesmo tom de minutos antes. Há quanto tempo você faz isso? Desde que comecei a trabalhar aqui. 2 anos. A informação ficou ecoando na mente dele com peso desproporcional. 2 anos. 2 anos entrando e saindo daquela casa todos os dias. E ele nunca havia percebido nada além do trabalho bem feito. A constatação foi incômoda. Ele sempre acreditou que prestava atenção nas pessoas. Agora, percebia que prestava atenção nas funções. Era diferente. Você nunca pediu ajuda. A frase saiu antes que ele pudesse pensar melhor nela. Eliane franziu a testa, surpresa com a direção da conversa. Não era obrigação sua, Sr. Rafael. A resposta foi simples, natural, sem acusação. E justamente por isso, acertou em cheio. Rafael desviou o olhar por um instante, como se precisasse reorganizar os próprios pensamentos. Aquela frase não soava como crítica, soava como constatação, como uma regra silenciosa que ela aprendera muito antes de trabalhar ali. Ele percebeu que estava diante de algo que não cabia em planilhas, contratos ou estratégias. Algo humano demais para ser organizado. Entendo, disse por fim. Eliane assentiu novamente, ainda sem saber se a conversa havia terminado. Eu preciso ir, acrescentou ela, apontando discretamente para a bolsa. Rafael levou alguns segundos para compreender que o horário da praça havia chegado outra vez. Claro, ela caminhou até a porta com passos contidos, como fazia todos os dias. Mas, antes de sair, hesitou. Virou-se novamente. Obrigada por ouvir. A frase foi dita com sinceridade simples, sem qualquer expectativa de resposta. Ele apenas assentiu. A porta se fechou. O som ecoou pela cozinha mais alto do que deveria. Rafael permaneceu ali por alguns minutos, imóvel. O relógio da parede continuava marcando o tempo com precisão indiferente, mas a sensação era de que algo havia desacelerado dentro dele. A conversa havia terminado, mas a inquietação não. Pelo contrário, agora ela tinha forma, tinha nome, tinha história. Ele caminhou até a sala, pegou as chaves do carro e saiu de casa quase sem perceber o movimento. Não havia planejamento. Não havia decisão consciente, havia apenas uma necessidade silenciosa de ver, de confirmar com os próprios olhos aquilo que agora tinha contexto. Dirigiu até a praça sem pressa, lembrando o caminho que já havia percorrido dias antes. Quando chegou, estacionou alguns metros distante e desligou o motor. Eliane já estava lá, sentada no mesmo banco, Dona Alzira ao lado. A cena era exatamente igual à anterior, mas não parecia a mesma. Agora, ele sabia o que existia por trás daquele gesto simples. Sabia o que existia por trás da marmita, da conversa calma, do tempo compartilhado sem pressa. Ele observou a senhora com mais atenção. O corpo pequeno, a postura curvada, os movimentos lentos. Não havia miséria escancarada. Não havia pedidos. Não havia sinais de desespero, apenas fragilidade e dignidade. Dona Alzira comia devagar, como quem transforma uma refeição simples em momento importante do dia. De vez em quando, dizia algo que fazia Eliane sorrir de leve. Não era um sorriso grande, mas era constante. Rafael percebeu que aquela cena não carregava tristeza.
Carregava cuidado, e isso o atingiu de uma forma inesperada. Ele passou anos acreditando que justiça significava cumprir obrigações, pagar corretamente, garantir estabilidade, manter tudo funcionando. Agora percebia que existia uma dimensão da vida que nunca havia entrado nessa equação: a dimensão do vínculo, do gesto que não aparece em contratos, do cuidado que ninguém cobra. Ele permaneceu dentro do carro por longos minutos, observando em silêncio, sem pressa pela primeira vez em muito tempo. Quando a refeição terminou, Dona Alzira segurou a mão de Eliane novamente. O gesto era pequeno, mas carregava uma familiaridade que não precisava de explicação. Rafael sentiu algo apertar dentro do peito. Uma sensação nova, incômoda, mas impossível de ignorar. Naquele momento, ele compreendeu que aquela história ainda não havia terminado. Na verdade, estava apenas começando a fazer sentido. Rafael voltou para casa em silêncio, dirigindo devagar, como se não tivesse urgência alguma pela primeira vez em anos. O trânsito da cidade continuava caótico, buzinas, semáforos, gente atravessando fora da faixa, tudo exatamente como sempre. Mas a pressa que normalmente o acompanhava parecia ter ficado estacionada naquela praça. Quando entrou pelo portão da garagem, permaneceu alguns segundos dentro do carro antes de desligar o motor. Era como se atravessar aquela porta agora significasse voltar a uma versão antiga de si mesmo, e ele ainda não sabia exatamente o que fazer com a versão nova que começava a surgir. Dentro da casa, tudo seguia impecável. O sofá no lugar certo, as almofadas alinhadas, o chão brilhando, o tipo de perfeição que sempre lhe transmitiu tranquilidade. Dessa vez, transmitiu silêncio. Ele caminhou até a cozinha quase por reflexo. O ambiente estava vazio, organizado como sempre, mas agora carregava a lembrança recente da conversa. Encostou as mãos na bancada e ficou ali por alguns segundos, olhando para o nada. A frase voltava. Não era obrigação sua. Não havia acusação naquela resposta, e talvez por isso tivesse causado tanto impacto. Rafael percebeu algo incômodo. Durante anos, ele se orgulhou de ser um bom empregador. Nunca atrasou pagamentos, nunca faltou com respeito. Sempre manteve limites claros, sempre acreditou que aquilo era suficiente. Agora começava a perceber que suficiente não significava completo. Ele não sabia exatamente o que fazer com essa conclusão, mas sabia que não conseguiria ignorá-la. Na manhã seguinte, acordou mais cedo do que o habitual. Não por ansiedade, por inquietação. Era a mesma sensação que precedia decisões importantes nos negócios, quando uma ideia ainda não estava totalmente formada, mas já não permitia descanso. Tomou café em silêncio e saiu de casa antes mesmo do horário habitual de trabalho. Não foi para o escritório. Dirigiu até a praça. A essa hora, o lugar estava quase vazio. Algumas pessoas caminhavam com roupas de ginástica, um homem lia jornal em um banco distante, e o sol ainda surgia tímido entre as árvores antigas. Rafael caminhou devagar pelo caminho de pedras, sem pressa, sem esconder a presença. Pela primeira vez, não estava ali como observador escondido. Estava ali como alguém que queria entender. Encontrou Dona Alzira no mesmo banco. Sozinha, ela segurava uma bolsa pequena no colo e observava o movimento ao redor com calma. Não parecia surpresa com o silêncio do lugar, parecia acostumada a ele. Rafael hesitou por alguns segundos antes de se aproximar. Não sabia exatamente o que dizer. Não existia roteiro para aquele tipo de conversa. Ainda assim, caminhou até o banco. Bom dia. A senhora levantou o rosto lentamente, surpresa pela abordagem inesperada. Observou-o por alguns segundos, avaliando, como quem tenta identificar uma lembrança distante. Bom dia, respondeu com voz suave. Rafael sentou-se na outra ponta do banco, mantendo uma distância respeitosa. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor, apenas cauteloso.
A senhora é Dona Alzira? Ela assentiu, franzindo levemente a testa. Sou sim. Rafael respirou fundo antes de continuar. Meu nome é Rafael. Eu trabalho com a Eliane. A expressão da senhora mudou de imediato. Não para medo, para compreensão. Ela sorriu. Ah, então o senhor é o patrão dela, ele confirmou com um leve aceno. Ela fala da senhora com carinho, disse Dona Alzira, ajeitando a bolsa no colo. Rafael sentiu algo apertar novamente no peito. Ela nunca comentou comigo, respondeu, sincero. A senhora soltou uma pequena risada baixa. A Eliane nunca gostou de incomodar ninguém. A frase foi dita com naturalidade, como se resumisse anos de convivência em poucas palavras. Rafael observou as mãos da senhora. Pequenas, marcadas pelo tempo, repousando com cuidado sobre a bolsa antiga. A senhora ajudou ela quando era criança, não foi? Dona Alzira assentiu devagar, olhando para frente como quem acessa lembranças antigas. Fiz o que qualquer pessoa faria. Rafael sabia que não era verdade, nem todo mundo faria. O silêncio voltou a se instalar entre eles, mas dessa vez carregado de entendimento. Ele percebeu que não havia perguntas certas ou erradas ali, apenas uma história que começava a ganhar contornos mais claros. E pela primeira vez em muito tempo, Rafael não pensava em soluções imediatas. Pensava em responsabilidade. Não aquela responsabilidade formal, escrita em contratos. A outra, a que nasce quando a gente finalmente enxerga o que sempre esteve diante dos olhos. Rafael permaneceu sentado ao lado dela por mais alguns minutos, sem pressa de encerrar a conversa. O silêncio entre os dois não parecia incômodo. Era o tipo de pausa que surge quando ninguém sente necessidade de preencher cada segundo com palavras. Dona Alzira observava o movimento da praça com atenção tranquila, como quem aprendeu a encontrar companhia nas pequenas coisas. O barulho distante dos carros, o vento mexendo nas folhas, o som de passos que iam e vinham sem permanecer. Rafael percebeu que aquele banco não era apenas um lugar de passagem para ela. Era rotina, era ponto fixo, era presença. A senhora vem aqui todos os dias? Perguntou com cuidado. Venho, respondeu ela, desde que a casa ficou silenciosa demais. A frase saiu simples, sem dramatização, mas carregada de significado. Rafael não perguntou o que havia acontecido. Entendeu que algumas histórias não precisam de detalhes para serem compreendidas. A Eliane aparece sempre no mesmo horário, continuou Dona Alzira, sorrindo de leve. Ela acha que eu não percebo que organiza o dia dela em volta disso. Rafael ouviu em silêncio. Eu digo para ela que não precisa vir todos os dias, acrescentou a senhora, mas ela não escuta. Ele deixou escapar um pequeno sorriso involuntário. Imagino que não. Dona Alzira voltou o olhar para ele. Ela sempre foi assim. Quando decide cuidar de alguém, cuida de verdade. Rafael assentiu lentamente. Aquela frase parecia resumir tudo o que ele vinha observando sem conseguir nomear. O vento passou entre as árvores, trazendo um leve frio da manhã. Dona Alzira ajustou o casaco fino sobre os ombros, gesto automático de quem já se acostumou a pequenas faltas. Rafael percebeu, e foi nesse instante que algo dentro dele deixou de ser apenas inquietação e começou a ganhar forma. Não era pena, não era culpa, era clareza. Durante anos, ele construiu uma vida baseada em previsibilidade, eficiência e resultados mensuráveis. Aprendeu a resolver problemas rapidamente, a antecipar riscos, a agir com lógica. Mas ali, sentado naquele banco, percebeu que algumas realidades não aparecem em relatórios. Algumas existem paralelamente, silenciosas, invisíveis para quem nunca teve motivo para procurá-las. Dona Alzira, a senhora mora longe daqui? Perguntou. Ela apontou vagamente para a rua lateral.
a algumas quadras, uma casinha antiga, pequena, mas suficiente. Suficiente. A palavra ecoou na mente de Rafael de um jeito estranho. Ele percebeu que, para algumas pessoas, suficiente não significava conforto. Significava apenas continuar. Ficaram mais alguns minutos conversando sobre coisas simples. O clima, o movimento do bairro, a padaria da esquina. Conversa comum, sem peso aparente. Ainda assim, cada frase parecia deslocar algo dentro dele. Quando finalmente se levantou, sentiu que sair dali não era como encerrar uma visita, era como iniciar uma decisão. Foi um prazer conhecê-la, disse com sinceridade. O prazer foi meu, seu Rafael, respondeu ela sorrindo. Ele hesitou por um segundo, antes de completar. A Eliane não precisa saber que estive aqui hoje. Dona Alzira sorriu novamente, compreendendo sem precisar perguntar o motivo. Algumas coisas a gente entende sem precisar dizer. Rafael assentiu e seguiu pelo caminho de pedras da praça, com passos mais lentos do que o habitual. Dentro do carro, não ligou o motor imediatamente. A mente já não estava cheia de perguntas. Estava cheia de decisões começando a nascer. Pela primeira vez, desde que percebeu a marmita na bolsa de Eliane, ele não sentia apenas curiosidade ou inquietação. Sentia responsabilidade. E sabia que depois daquela manhã, voltar para a rotina como se nada tivesse mudado, simplesmente não seria possível. Rafael voltou para casa dirigindo devagar, deixando que os pensamentos acompanhassem o ritmo do trânsito. Não havia urgência, mas havia direção. Era diferente de qualquer decisão profissional que já tivesse tomado. Não envolvia planilhas, projeções ou reuniões. Envolvia pessoas. E isso exigia outro tipo de cuidado. Assim que entrou pelo portão, percebeu a casa silenciosa novamente. A rotina doméstica ainda não havia começado. O relógio marcava pouco depois das 8. Eliane chegaria apenas no meio da manhã. Ele caminhou até o escritório no andar superior, abriu a porta e parou diante da mesa sem sentar. Durante anos, aquele espaço sempre representou controle, decisões rápidas, problemas resolvidos com lógica. Naquela manhã, ele apenas ficou em pé por alguns segundos, olhando pela janela. A cidade continuava funcionando como sempre. Pessoas apressadas, carros em movimento, compromissos se acumulando. Nada havia mudado do lado de fora, mas algo havia mudado dentro dele. Sentou-se finalmente, abriu o notebook e começou a pesquisar. Não sobre negócios, não sobre mercado, sobre médicos da região, clínicas, atendimento domiciliar, serviços de acompanhamento para idosos. Leu avaliações, comparou opções, fez anotações como fazia quando analisava investimentos. A diferença era que desta vez não buscava retorno financeiro, buscava segurança, dignidade, continuidade. Passou quase uma hora nesse processo silencioso até fechar o computador. Não tinha um plano completo ainda, mas tinha um primeiro passo claro, e isso bastava para começar. Rafael ficou alguns minutos sozinho na cozinha depois que Eliane voltou ao trabalho. Não havia urgência naquele silêncio, apenas uma clareza que não existia antes. Durante anos, ele acreditou que justiça era cumprir obrigações, pagar em dia, manter respeito, garantir estabilidade. Sempre pareceu suficiente. Agora sabia que não era tudo. Naquela tarde, fez 3 ligações. Uma para uma clínica de atendimento domiciliar. Outra para um engenheiro que já havia prestado serviços na empresa. A terceira para o contador. Nada foi anunciado. Nada foi comentado na casa. Nenhuma decisão virou conversa. Ele não queria transformar aquilo em gesto visível. Queria transformar em solução real. No fim do dia, antes de ir embora, chamou Eliane rapidamente na cozinha, sem cerimônia. Consegui marcar uma avaliação médica para a Dona Alzira amanhã à tarde. Você pode estar lá com ela?
Eliane levou alguns segundos para responder. Posso, sim. Rafael assentiu. Ótimo. O restante eu resolvo aos poucos. Ela pareceu querer dizer algo, mas acabou apenas concordando com a cabeça. Rafael percebeu que não precisava de agradecimentos, nem de explicações, nem de discursos. Aquela não era uma história sobre gratidão. Era sobre responsabilidade. Naquela noite, ao subir para o escritório, percebeu que a inquietação que o acompanhava há semanas finalmente havia mudado de lugar. Não tinha desaparecido, tinha virado decisão, e isso bastava. As mudanças começaram discretas. Primeiro veio a consulta médica. Uma visita simples, feita na própria casa de Dona Alzira, sem alarde. Eliane acompanhou tudo. Rafael não apareceu. Depois veio o eletricista. Um dia inteiro trocando fiação antiga, instalando iluminação nova, corrigindo riscos invisíveis que sempre estiveram ali. Em seguida, a reforma pequena, pintura, conserto de infiltrações, corrimão no banheiro, ajustes básicos que transformavam a casa sem apagar a história dela. Nada luxuoso, nada exagerado, apenas seguro. Rafael acompanhava tudo à distância. Recebia relatórios curtos, autorizava pagamentos e seguia trabalhando normalmente. A rotina da empresa continuava intacta. Mas algo dentro dele já não era igual. Eliane percebeu antes de qualquer outra pessoa. Ele continuava o mesmo homem objetivo, direto e silencioso. Ainda chegava cedo, ainda resolvia problemas rapidamente, ainda falava pouco. Mas agora perguntava coisas simples. Está tudo bem hoje? Ela gostou da médica? Precisa de mais alguma coisa lá? Perguntas pequenas, mas novas. Semanas depois, numa sexta-feira à tarde, Rafael chamou Eliane novamente. Podemos conversar um minuto? Ela assentiu, um pouco apreensiva, como sempre ficava quando era chamada fora da rotina. A situação da Dona Alzira está estabilizada, ele disse direto. A clínica vai manter acompanhamento mensal. Os custos já estão organizados. Eliane ouviu em silêncio. A casa também está resolvida, continuou ele. Não precisa mais se preocupar com manutenção urgente. Ela respirou fundo, absorvendo cada palavra com calma. Obrigada. Rafael balançou a cabeça. Você continua sendo a família dela. Eu só estou ajudando. Eliane não respondeu imediatamente. A frase parecia ter o peso certo. Depois de alguns segundos, ele acrescentou. E tem outra coisa. Ela ergueu o olhar. Quero ajustar seu salário e incluir um plano de estudos, caso queira fazer algum curso ou terminar alguma formação. Eliane ficou imóvel por um instante. Não precisa... Rafael interrompeu com suavidade. Não é caridade, é reconhecimento. Você trabalha aqui há 2 anos sem nunca ter pedido nada. Está na hora de eu perceber isso de forma prática. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era novo. Eliane assentiu devagar. Eu vou pensar com carinho. Pense mesmo, respondeu ele. A conversa terminou ali, sem emoção exagerada, sem abraços, sem promessas grandiosas, mas com algo mais raro, entendimento. Nos meses seguintes, a rotina da casa seguiu como sempre. Limpeza, horários, compromissos. À primeira vista, nada havia mudado. Mas Rafael começou a perceber pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Conversas curtas na cozinha, risadas ocasionais no corredor. A sensação de que a casa era ocupada por pessoas, não apenas por funções. Certa tarde, ao chegar mais cedo, encontrou Eliane saindo com a bolsa no ombro, como sempre fazia. Indo para a praça? Perguntou ele. Ela sorriu. Indo. Rafael assentiu. Manda um abraço para a Dona Alzira. Pode deixar. Ele observou enquanto ela saía pelo portão, repetindo o mesmo caminho de meses atrás. A mesma cena que antes despertara curiosidade, agora trazia tranquilidade.
porque finalmente ele entendia o que existia por trás daquele gesto simples. Rafael voltou para dentro da casa em silêncio, atravessando a sala iluminada pelo fim da tarde. Percebeu que nada na estrutura da vida dele havia mudado, mas a forma como ele enxergava as pessoas dentro dela tinha mudado completamente. E pela primeira vez em muito tempo, isso parecia suficiente. Algumas histórias não começam com grandes acontecimentos. Começam com pequenos detalhes que passam despercebidos por muito tempo. Uma bolsa todos os dias, uma marmita simples, um caminho repetido em silêncio. Durante anos, Rafael acreditou que ser justo era cumprir obrigações, pagar em dia, respeitar limites, não interferir além do necessário, e de certa forma, ele estava certo. Mas aquela história mostrou algo que não aparece em contratos nem em planilhas. Existem gestos que ninguém pede, responsabilidades que ninguém cobra, cuidado que acontece longe dos olhos de quem poderia ajudar. Eliane nunca pediu apoio, nunca reclamou, nunca tentou transformar a própria história em argumento. Ela simplesmente continuou fazendo o que acreditava ser certo. E às vezes é exatamente isso que muda tudo. Porque a verdadeira diferença entre obrigação e humanidade está no momento em que alguém decide agir, mesmo quando não é responsabilidade direta. No fim, Rafael não salvou ninguém, não mudou o mundo, não fez algo grandioso. Ele apenas fez o que poderia ter feito desde o começo, prestar atenção. E talvez essa seja a parte mais importante de toda a história. Nem sempre é preciso um grande gesto para transformar uma realidade. Às vezes, tudo começa quando alguém finalmente decide enxergar. E agora eu quero saber de você. Você acredita que o Rafael teria percebido tudo isso se nunca tivesse prestado atenção naquele detalhe da marmita? E você acha que a Eliane fez certo em nunca pedir ajuda para ninguém? Conta para mim aqui nos comentários qual foi a maior lição que essa história deixou para você. Eu leio tudo. E aproveita também para me contar de qual cidade você está nos acompanhando. Se essa história te fez refletir, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. E antes de encerrar, deixei algumas sugestões de leitura na descrição para quem gosta das histórias que compartilhamos aqui. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima história.